Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz do Senhor. Esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós. E eu trago aqui uma palavra do coração de Deus para o seu coração, localizada lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 16. Nós vamos continuar nossa jornada sobre Provérbios e hoje falar sobre temáticas muito importantes. Então preste atenção, abra o seu coração, deixa Deus falar com você nessa manhã preciosa, porque sempre, todos os dias, Deus tem um alimento para a nossa alma, para o nosso coração, se nós abrirmos o nosso coração para Deus. Ontem tivemos um culto abençoado, uma presença assim gloriosa do Senhor nesse lugar, na nossa casa. Desde já quero deixar um convite para você, venha nos conhecer, Igreja Casa na Rocha, todas as quartas-feiras, 20 horas, e no domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o culto da família. Dr. Camargo, 4555, no centro aqui de Umuarama, Paraná, vai ser uma bênção. Para você que está de longe, que gosta de assistir os vídeos devocionais, as nossas ministrações, é bem fácil, você coloca casanarrocha.com, casanarrocha.com, nesses dias específicos, quarta às 20 horas e no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, e você, através de um link que tem no site, pode assistir os nossos cultos ao vivo para você, tá bom? Então vamos lá, Provérbios capítulo 2, versículo 16. Aqui, para você compreender o contexto, o grande rei Salomão está ensinando sobre o tipo de pessoa que nós temos que nos afastar, pessoas que nos desviam dos caminhos do Senhor. Você pode ver no capítulo 15. Aí ele entra a partir do 16 sobre um tipo de mulher perigosa, o que ele chama de mulher estranha. Ele diz assim: para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Que mulher estranha é essa? Você vai ver mais para frente, nos capítulos posteriores, que é a mulher adúltera. E mulher aqui não no sentido apenas feminino da palavra, mas qualquer pessoa que é tendenciosa a nos levar para o mal, para a imoralidade, para de alguma maneira afetar e corromper a nossa santidade, a nossa consagração a Deus, a nossa dedicação ao Senhor. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos nos afastar dessa mulher estranha, da mulher adúltera, ou do homem estranho, se você é mulher, do homem adúltero, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, ou seja, pessoas maliciosas, pessoas maldosas, pessoas que com as suas palavras tentam nos envolver, nos enrolar no seu caminho de morte, porque o adultério, assim como a imoralidade, a prostituição, que são palavras semelhantes, porneia no grego, imoralidade sexual, ou seja, toda relação sexual ilícita, fora do contexto do casamento, da proteção do pacto matrimonial e nupcial, é equivocada, é pecado. E todos aqueles que tentam nos enredar com as suas palavras, nos levando para essa vida promíscua, imoral, incorreta do ponto de vista de Deus, numa intimidade sem compromisso, a Bíblia diz que nós devemos nos afastar. Sejam amigos, amigas, sejam pessoas que venham ir ao nosso encontro, se afaste da mulher estranha, do homem estranho, da mulher adúltera, do homem adulto. Por quê? Porque eles são rápidos nas palavras e eles tentam envolver homens e mulheres de Deus nos seus caminhos errados. Versículo 17 diz que ela, essa mulher estranha, deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança com Deus. Até porque são pessoas que não têm aliança com Deus, não temem a Deus, não entendem a gravidade do seu pecado, da sua imoralidade, do seu adultério, de usar indevidamente o seu corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo. São pessoas que não conhecem a Deus ou estão afastadas de Deus, no mínimo estão afastadas de Deus, andando por caminhos de morte, caminhos perniciosos, caminhos de corrupção e destruição das suas próprias almas. No versículo 18 diz: porque a sua casa se inclina para a morte. Casa de quem? Da mulher adúltera, da mulher estranha, do homem adulto, do homem estranho, se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. O adultério, ele tem uma série de mazelas, uma série de tragédias, uma série de consequências
a Bíblia Sagrada nos ensina sobre isso. Eu tenho uma palavra, é a mais assistida no YouTube, se chama A Tragédia do Adultério. A Tragédia do Adultério. Deve estar chegando aí umas 200 mil visualizações. E eu mostro ali quais são as implicações, quais são as consequências de um adultério. Dentre eles, a morte passional, né? A morte ali, por exemplo, de um marido que chega em casa, pega a mulher dele com outro, e às vezes ali ele tem uma arma, pega a arma e acaba matando a pessoa. Então, além de provocar a morte espiritual, a sua alma está dilacerada, arrebentada, porque está fazendo algo abominável, horrendo do ponto de vista de Deus, cujas consequências e mazelas são nefastas, terríveis, horrendas. A casa da mulher adúltera, da mulher estranha, se torna uma casa de morte, e as suas veredas, ou seja, os seus caminhos, são caminhos junto aos mortos. O fim é trágico. Versículo 19: todos os que dirigem-se a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então, se você continuar nessa prática da imoralidade, da prostituição, do adultério, da fornicação, do homossexualismo, tudo isso, você está levando aquele que vive nessas casas de prostituição, de imoralidade, né? O que vulgarmente é chamado de puteiro, casa das primas, tudo isso. Quem começa a se envolver nessa vida, a Bíblia está dizendo que eles não voltarão, não atinarão mais para as veredas da vida, porque a tendência é de mal a pior e realmente morrerem espiritualmente. E é interessante que, infelizmente, irmão, tem gente até da igreja, deveria estar servindo ao Senhor, se consagrando a Deus, vivendo uma vida piedosa diante de Deus, que tem muitas vezes envolvimento com essas casas de morte. Tem fugido da vereda da vida, que é a vereda da consagração, da santificação, da vida piedosa diante do Senhor. E é o que a Bíblia está falando aqui, chamando a atenção. Aí no 21 ele diz: porque os retos, ou seja, aquele que é correto, aquele que é ético, aquele que vive os princípios e valores do reino de Deus, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Então, se você quer ter uma vida estável, quer ser uma rocha inabalável, quer ter realmente uma vida terrena, né? Uma vida passageira nessa terra, com segurança, com o favor de Deus, com a bênção de Deus sobre a sua vida, ande em retidão. Não tenha uma vida cheia de curvas, cheia de atalhos, né? Cheio de decisões e escolhas erradas. Sempre lembre-se que veredas, caminhos, são as várias possibilidades que a vida nos impõe. A vida é feita de possibilidades, a vida é feita de caminhos. Caminhos são escolhas que nós fazemos diárias diante do Senhor e diante dos seres humanos. Se vivemos uma vida reta, correta, segundo os preceitos e valores do reino de Deus, segundo os mandamentos do Senhor, habitaremos com segurança nessa terra. E os íntegros permanecerão nela. Por quê? Porque a Bíblia diz em vários episódios, tanto nos Salmos quanto aqui em Provérbios, que os ímpios, os homens maus, os maldosos, aqueles que não se arrependem, que vivem numa vida na fossa, no lamaçal do pecado, serão arraigados, desarraigados, serão aniquilados, serão arrancados da terra, mas os íntegros, diz o texto sagrado, permanecerão nela, se estabelecerão. Não só eles serão abençoados, todo o seu legado, todas as suas futuras gerações, que continuarem, é claro, seguindo ao Senhor, as bênçãos de Deus, como diz Êxodo capítulo 20, elas virão até 1000 gerações daqueles que me amam e daqueles que aborrecem os caminhos errados. E para fechar no 22, mas os ímpios serão arrancados da terra. Olha só o que eu acabei de falar. Ímpio significa aquele que vive sem lei, aquele que vive quebrando a lei de Deus, aquele que não está nem aí para Deus, aquele que vive como se Deus não existisse. Os ímpios fazendo mal para si, porque quem quebra uma lei de Deus se quebra, e além disso fazendo, através das suas impiedades e injustiças, eles promovem o mal também contra as pessoas. Os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela
exterminados. Aleivosos. Vamos ver o que é aleivosos. Aleivosos significa o fraudulento, a pessoa falsa, a pessoa enganosa, aquele que procede conscientemente, de forma desleal, traiçoeiro, pérfido. E é isso que o texto sagrado está dizendo. Então, se você for um aleivoso, um falso, enganoso, um desleal, você também será exterminado da terra. Então, você que está fazendo alguma coisa errada, se desviando dos caminhos de Deus, tomando caminhos de morte, como nós falamos, fugindo das veredas da vida, que é as veredas da justiça do reino de Deus, volte ao caminho do Senhor, ao caminho de vida eterna, se arrependa dos seus pecados, confessa os seus pecados, abandone eles, confessa diante do Senhor. Se você precisar de ajuda, estamos aí para te ajudar. Abandone o caminho errado, o caminho de perdição, o caminho de morte. Tem muita gente, até dentro dos templos, até dentro das igrejas, infelizmente, nós vemos pessoas ímpias dentro das igrejas fazendo impiedades, coisas erradas, caminhos tortuosos, vivendo uma vida falsa, dupla, vivendo em hipocrisia, sem sinceridade diante de Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta. Todas as coisas Deus está vendo, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Não tem como se esconder da face de Deus. E aquilo que você estiver fazendo de errado contra Deus, achando que ninguém está vendo, Deus está vendo. Todas as suas obras estão patentes, estão sendo escritas no livro, lá no céu. E se você não se arrepender, se você continuar nas práticas pecaminosas, infelizmente, o céu não será o seu lugar, porque no céu só vai pecadores que se arrependem, pecadores que reconhecem a sua pecaminosidade, se lançam aos pés do Deus de graça e misericórdia, consertando as suas vidas. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que esconde a sua transgressão, lá em Provérbios diz, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então tem que confessar e abandonar, deixar os caminhos equivocados, para que você não seja arrancado da terra como um ímpio e nem como um aleivoso, falso, enganador, um desleal, seja da terra exterminado. Amém? Caminhe em retidão, em consagração, em dedicação ao Senhor e seja íntegro, para que você possa permanecer com segurança, paz no coração, consciência limpa diante de Deus e uma vida na luz, né? Como diz o texto lá em 1 João, se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que tudo que estiver fora do prumo de Deus seja realinhado com o céu, a sua vida seja realinhado com o céu de Deus, que os céus venham sobre você, que venha a nós o reino de Deus, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus, porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e tudo aquilo que você colocar nas mãos seja agraciado e abençoado pelo Senhor. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não segue o nosso canal, siga aqui, aperta no sininho, siga o nosso canal, se inscreve no nosso canal e siga-nos nas redes sociais que estão aqui no link de descrição, que também tem todas as informações de como você pode contribuir, como se levantar junto conosco como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já agradecemos o carinho dos irmãos para com a nossa família pastoral, para com esse ministério que a nós foi entregado por Jesus de Nazaré, a fim de pregarmos a palavra, conquistarmos vidas e curarmos e restaurarmos famílias para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, queridos, um abraço, um beijo, Deus os abençoe, amém.